Quanto menos a gente puder colocar essa questão de obesidade, de tratamento, como uma coisa pesada, difícil para a criança, melhor. Tem que ser uma coisa natural, é progressivo, mas é lento. Então, os resultados, eles vêm devagar. Não se exige mais do que 500 gramas da criança por semana. Porque senão pesa, né? É muito difícil. Mas dietas muito restritivas, elas tendem a dar errado, não é? Todas elas tendem a dar errado. Porque tanto o organismo, ele vai buscar uma reengorda. Vamos lembrar rapidamente que os nossos ancestrais precisavam acumular gorduras para se sobreviverem, né? Se manter vivos. Então, aqueles que não tinham essa capacidade de armazenamento, possivelmente eles pereceram mais cedo e não deixaram descendentes. Então, nós temos dentro da nossa ascendência um favorecimento filogenético a guardar gordura no corpo. Então, essa questão aí, ela é normal para todos nós temos essa tendência. A criança, ela nasceu com predisposição familiar à obesidade, ela teve outros fatores que contribuíram para a obesidade, então ela deve entrar nesse processo de uma organização alimentar, ser bastante incentivada, não obrigada. A criança tem que fazer o esporte, a atividade física com prazer. Você acha que tem que colocar recompensa por peso perdido? Tipo assim, se você perder 1 quilo, eu te dou tal coisa, tal brinquedo, tal viagem. Você acha que isso serve de incentivo ou você acha que a criança já vai ter o péssimo hábito de se vender? Olha, o reforço positivo, ele sempre é interessante e ele é muito usado em qualquer mudança de comportamento. Então, pode-se reforçar, sim, premiar a criança pelo esforço, pelo o sucesso obtido? Pode. Mas dá mais vontade de emagrecer para ganhar o prêmio. Olha aí, né? Que interessante. O meu pai mesmo me dá, toda vez que eu emagreço 500 gramas, ele me dá R$20 a mais da minha mesada. Isso é um grande motivador, sem dúvida. Mas com o tempo tem que se exigir mais da criança com menos reforço. Né? Se é um reforço não social. Nunca castigar a criança porque ela não emagreceu, né? De forma alguma. Isso é conversado. O que está acontecendo? Por que não está fazendo o que deveria? Qual é a dificuldade? Isso tem que ser trazido para o consultório, né? E nós vamos discutir juntos e muitas vezes numa conversa em família. Agora, não agredir, eles falam muito que a mãe, geralmente as mães pegam no pé. Cobram o tempo todo, principalmente as adolescentes. Elas se sentem muito vigiadas. Os adolescentes não gostam de sentir. Um olhar já pode ser bastante insinuante e acusador. Né? De muita cobrança. Então, tem que ser uma decisão da criança ou do adolescente. A primeira vez que se vai ao consultório é a mãe ou o pai que leva. A segunda vez eles já retornam por vontade própria. Isso é muito importante. Porque eles ouviram sobre o tratamento, o que é, quais são as fases, e falam, não, eu quero. Pronto, daí para frente as coisas realmente são mais tranquilas. Matheus, hoje você consegue definir o que é pensar gordo e o que é pensar magro? Consigo. Então fala. Porque mais ou menos pensar gordo, você vai, tem uma mesa de sobremesas, tem umas 5 tipos de sobremesa. Você vai lá, pega 5. E pensar magro, tem 5 sobremesas, você escolhe 2 que você gosta muito e pega as 2. E como é que você consegue resistir ao resto? Pensando magro. Muito bem. E você tem sempre esse comparativo lá no seu consultório, Exato. Né? Eu falo que em qualquer idade não adianta emagrecer do pescoço para baixo, você tem que emagrecer do pescoço para cima. Então, aprender a pensar magro, como o Matheus falou, em situações que realmente seriam situações consideradas perigosas. Festas, viagens, shoppings, restaurantes, né? É onde a pessoa tem que exercitar isso. A pessoa magra, ela participa da vida social normalmente, mas não tem na comida o centro das atenções. Então, o que a gente vai ensinar? Que ele vai conviver como qualquer pessoa normal, em situações sociais normais, né? Com prazer, com alimentos que têm alta caloria, mas, no entanto, não precisa fazer desse alimento um problema na sua vida.
Tem uma mãe que mandou um recado para mim, que é o seguinte, que é a dona Marlene. Ela disse que o filho dela come com voracidade. Ele sequer sente o gosto da comida. Ele come. E assim, por exemplo, tem sorvete. 3, 4 pessoas tomando sorvete. Ele come o dele muito depressa para poder terminar primeiro que os outros e pedir um pedacinho dos outros. Você sabe como é que eu estou falando, Matheus? Sim. Assim, a pessoa nem sente o gosto, ela está pensando no do outro e nem sente o gosto do que está comendo. Põe Na hora tudo que para bota dentro. na boca ainda segura o garfo. Isso é uma coisa comum. E a mãe, ela cansa de falar para o menino um pouco mais de calma, mas ele não resiste às guloseimas e age com essa ansiedade toda. O que você tem a dizer para essa mãe? Esse é o termo mesmo que você usou. Né? Muitas vezes a criança ela pode já ter um quadro de ansiedade onde está deslocado para o alimento. Não vamos esquecer que desde o nascimento é associado, no momento em que a criança chora, ela chora, é a forma de comunicação dela, mas ela está com necessidade de alguma coisa. E é dado à criança, ao bebê, o peito, o bico ou a mamadeira. E a partir daí, ao longo do crescimento, a criança vai sendo associada, sempre que ela está chorando, que ela quer a atenção da mãe, é dado a ela um biscoito, né? É dado alguma guloseima, uma bala. Então, vai acontecendo uma associação no cérebro entre desprazer e comida. E mesmo na infância ainda precoce, a gente vê que diante da ansiedade, a criança vai e come mais. Mas isso geralmente é mais no adolescente. Comem bastante e precisa de um tratamento especificado para a redução da ansiedade, um reaprendizado a ter autocontrole diante da comida. É porque essa coisa da obesidade, eu não sei dizer se a pessoa come muito porque ela é ansiosa ou se ela é ansiosa porque come muito. Eu diria que, às vezes, ela está ansiosa pelo quadro da obesidade. Críticas na escola, cobranças dentro de casa, autoestima baixa, né? A própria percepção do jovem que não está bem. Então, isso aumenta o quadro de ansiedade e a ansiedade leva a uma maior forma de alimentação. E pode haver compulsão alimentar, mesmo na infância. E pode haver um estado de depressão também, né? Sim, associado a isso. Exatamente. Principalmente, você vê como é que uma coisa pode gerar um quadro bem mais grave? Loucura, e aí né? é que entra a pressão familiar. Se houver pressão e não compreensão, né? Mais cobrança, críticas, então isso vai agravando o quadro. Outra história, outra coisa que eu queria saber. Você libera o uso de adoçantes, de comidas diet e de comidas light, ou você tem alguma restrição? Eu tenho